mensagem. Boa noite a todos e todas. Uma alegria estar com vocês por aqui. Estamos indo para mais uma super oferta do dia de hoje do Festival Raiz. Agora estamos aqui com a Deise, que vai falar um pouco para a gente dessas crenças que são tão fundamentais para a gente conseguir potencializar a aprendizagem e tantas outras coisas, né? Então, bem-vinda, Deise, gratidão por estar despertando aqui o seu talento. E como eu tinha te dito, seria bacana se você puder falar um pouquinho dessa sua trajetória também. E aí a palavra está com você. Estou aqui de apoio. Legal, Paty. Eu que agradeço aí a iniciativa, né, da Maria Clara, sua, do todo o pessoal do MOL. Eu amo, assim, essa questão da aprendizagem autodirigida, estou sempre por perto, gosto muito mesmo, e procurei trazer hoje esse assunto das crenças do jeito bem leve, bem experimental, para a gente ir entendendo de um jeito mais orgânico. Eu tenho realmente uma experiência assim extensa aí, né, de como Master Avatar há mais de 11 anos, mas eu prefiro falar dela no final ou no caminho. A gente vai comentando um pouquinho no percurso. Eu vou compartilhar a tela aqui para a gente começar. Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre como as coisas que eu acredito e que eu penso criam ou limites ou possibilidades na minha vida, né? Então, como o meu pensamento influencia tudo que acontece na minha vida. E ali a gente tem uma imagem um pouquinho limitante, né? Uma pessoa engarrafada ali que não está enxergando o que existe além daqueles limites da garrafa, que tem muito a ver com o nosso assunto de hoje. Deixa eu descobrir aqui, deixa eu ver aqui, consigo mudar. Então, primeiro eu queria só conceituar um pouquinho antes da gente começar a entrar nesse assunto, porque quando a gente fala crenças, né, lembra alguma coisa religiosa, lembra a coisa da religião mesmo, né, das crenças religiosas, dos paradigmas religiosos. Só que no autodesenvolvimento a gente enxerga como crenças qualquer coisa que a gente acredite, qualquer pensamento nosso, coisas do dia a dia que a gente acredita, a forma que a gente vê o mundo. Tudo isso são crenças, é o nosso conjunto, é o conjunto da nossa mente, né? É o nosso arcabouço aí de pensamentos, da forma que a gente vê o mundo. E essas crenças, elas podem tanto ser fortalecedoras, como podem ser limitantes também. E podem ser medos em forma de crenças também. Então, um exemplo bem prático aí são aqueles velhos pensamentos que a gente repete para nós mesmos todos os dias, né? Muitas vezes sem ter consciência. Então, aquelas coisas que a gente está sempre falando para a gente mesmo, sem perceber. Parece às vezes que aquele disco arranhado, assim, sabe o disco do DJ ali que ficou arranhado e repete, 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 a gente não percebe. E isso, dentro da teoria que eu vou contar para vocês, isso faz com que experiências também se repitam na nossa vida. Do mesmo jeito que os pensamentos se repetem, as atitudes se repetem e as ações se repetem, e aí o que vai se repetir também são as experiências que a gente tem na vida. Às vezes muda um pouquinho os personagens, mas a experiência é sempre a mesma. E aí eu queria pedir para vocês, para quem estiver aí já junto, nas próximas páginas eu vou falar um pouquinho de crenças assim que são do coletivo, tá? Encontrei elas espalhadas aí pela internet, frases que o pessoal faz, inclusive, para fazer postagem, e eu vou ler elas, e eu queria que vocês anotassem, abrissem uma folhinha e um caderno que vocês tenham aí do lado, e anotassem as que parecem muito familiares, as que vocês mesmos repetem muitas vezes sem examinar, as que vocês já ouviram do pai, da mãe, da família, dos amigos. Então, essas coisas que parecem realmente muito familiares, ou assim, que os grupos onde vocês andam também falam, para vocês perceberem que realmente são coisas assim do coletivo, né? Então, vamos falar de dinheiro primeiro, vamos falar de dinheiro. Dinheiro tem muita crença, é uma área cheia de crenças. Então, aqui a gente tem aqui até título de livro, o negócio está no livro ali, ó. Dinheiro não dá em árvore. Aí tem em inglês para quem quer. Money doesn't grow on trees. Outro livro, Dinheiro não dá em árvore. Livro para crianças com lições de vida. Dinheiro não cresce em árvore.
Interessante que outro dia uma pessoa falou para mim assim, ué, mas a árvore é a árvore que gera o papel, então, na verdade, o dinheiro dá em árvore. Eu falei, bom argumento, é um ótimo argumento, é verdade. A gente passa tão desapercebido, né, que a gente nem questiona. E aí você tem ali, ó, senhor ganancioso latifundiário, por que está destruindo a floresta? É porque dinheiro não nasce em árvore. Dinheiro não aceita desaforo. Brinque com ele, que ele lhe quebra no pescar de olhos. E leva os parentes junto. Bem ameaçadora essa, hein? Fui trabalhar porque dinheiro não dá em árvore. Então, essas são algumas aí muito repetidas que a gente ouve desde criança, como a gente viu esse livro infantil aí, que dinheiro não dá em árvore. E aí é interessante porque essa história das crenças, elas geralmente, a gente pega uma impressão disso que a gente ouve. E a gente começa a fazer a nossa impressão daquilo e criar em cima daquilo. Então, se dinheiro não dá em árvore, dinheiro não é fácil de ganhar. Deve ser difícil ganhar dinheiro. Deve ter que sofrer para ganhar dinheiro. A gente começa a criar histórias em cima daquilo que a gente está ouvindo, né? E muitas vezes são essas impressões e essas histórias que vão ficar ao longo da vida e vão nos dificultar em algum momento, né? Vão vir à tona em algum momento. Quando eu comecei a empreender, eu percebi bastante as crenças limitantes que eu tinha sobre dinheiro. Foi o momento X da minha vida. Aqui a gente tem uma coleção de crenças sobre trabalho também, do mesmo estilinho, né? Então a gente tem aqui, eu não sonho com sucesso, eu simplesmente acordo cedo e trabalho para conquistá-lo. Você trabalhou até tarde ontem e mesmo assim acordou cedo hoje para trabalhar duro? Cuidado, um dia vão dizer que você teve sorte. Querer ser bem-sucedido sem trabalhar duro é como querer colher sem plantar. Trabalhar duro pode nem sempre garantir o sucesso, mas fazer menos que isso garante o insucesso. É preciso trabalho duro para chegar a uma vida de paz e felicidade. Aqui é um célebre aqui que em inglês usam muito, work hard, play hard, né? Então trabalhe duro e brinque de forma dura também. Preocupe-se em trabalhar duro, pois o sucesso, quando acontece, é em consequência disso. Se você trabalhar duro e for gentil, coisas incríveis vão acontecer. Eu só quero trabalhar duro, fazer dinheiro, comer bem, estar com as pessoas que me inspiram e amar a mesma pessoa todos os dias. Então, agora eu queria convidar vocês que estão aqui a explorar um pouquinho. O que será que acreditar nisso pode gerar na gente? A gente geralmente ouve coisas assim desde criança, né? Alguém tem algum palpite de quando a gente começa a ouvir isso de fora, né? Isso vem do mundo, vem dos pais, vem das pessoas que trabalham, vem da escola. O que isso pode gerar na nossa vida? Alguém tem um palpite aí? Na verdade, gera competição, né? É uma das coisas que gera, com certeza, a competição, né? É bem parte aí desse mundo que a gente vive que incentiva a competição. Quando você tem que... A conclusão é, você tem que trabalhar duro para ser melhor que o outro, para conseguir mais que o outro, para conseguir seu lugar ao sol. Começa a entrar várias camadas de outras crenças que vêm por cima disso, né? E por que aqui você viu que todas as frases têm que trabalhar duro, né? Tem que ser duro. Então, se você, por exemplo, resolveu ser mãe e trabalhar 4 horas, você não está trabalhando duro, né? Teoricamente, assim, começa a existir coisas, né, que você vai começar a olhar como não trabalhar duro. Ou se eu estou fazendo home office em casa, já não é tão duro quanto era antes. Então, será que eu mereço? Aí, na computação da mente, você começa a entender as coisas, né? De absorver as coisas, às vezes, de uma forma diferente. E, na verdade, o que a gente sente com essas crenças é o que a gente vai vibrar também, e, de certa forma, vai atrair coisas que a gente vai experimentar. É quase como você tem que sofrer, né, para poder merecer, né? Exatamente. É uma crença em sofrimento, sim, né? Eu mesma passei por isso, falei agora do meu primeiro trabalho, aí o Márcio conheceu um pouquinho, que eu tinha uma loja de artesanato e cursos, e eu saí do corporativo para poder cuidar da minha filha. Então, eu já me sentia culpada, porque imagina, por que eu posso entrar no trabalho, eu sair do trabalho na hora que eu preciso para levar minha filha no médico, para fazer isso, fazer aquilo, porque eu não estava trabalhando duro. Eu realmente ouvi da minha mãe desde pequena que eu tinha que ralar a barriga no balcão para ganhar dinheiro como empreendedora. Então, se eu estava fazendo uma coisa mais estratégica ou mais divertida, que eu não estava acostumada, nossa, eu já estava me sentindo culpada. E tudo isso
no nosso subconsciente, a gente vai computando como eu não estou fazendo o suficiente, eu não vou merecer o dinheiro. Sabe o que eu criei com isso, gente? Eu criei que esse meu primeiro trabalho, o dinheiro entrava e a impressão que eu tinha é que ele escorria pelos dedos. Ele ia embora, ele entrava e ele ia embora, ele entrava e ele ia embora. É claro, eu não acreditava que eu merecia, né? Eu acreditava que eu estava fazendo uma coisa que eu gostava, trabalhando menos horas que no corporativo. Não estava ralando a barriga do balcão. Como é que eu ia ganhar dinheiro? Não era nada disso que está escrito aqui, trabalhando duro. Então, a gente acaba não percebendo, né? Vou chegar nesse ponto aí para a gente enxergar isso um pouco melhor, mas a gente tem um poder criador muito forte, vou falar disso um pouquinho ali na frente, e a gente acaba se limitando mesmo quanto a gente pode ganhar pelas coisas que a gente acredita. Elas acabam limitando um pouco os nossos resultados, isso em qualquer coisa da vida. Então, aqui, para não falar só de dinheiro e de trabalho, né, que são lugares onde a gente realmente tem muita crença, vou mostrar para vocês que a gente tem crença em todo lugar, não é só aí. Então, continuem anotando aí quais são as crenças que vocês têm mais naturalmente na vida de vocês. Então, vamos lá. Relacionamentos, aqui são alguns exemplos, tá? Esse primeiro aqui eu ouço demais de mentorados, coaches, alunos Avatar. Ai, relacionamento é tão difícil. Eu não gosto de gente, eu nunca fui popular, as pessoas não gostam de mim. Em relação ao passado, eu sofri muito no passado, por isso eu não dei certo na vida. Então, é um determinismo, né? Você começa a acreditar naquilo. Meus pais nunca me apoiaram, eu não tenho autoestima, eu já errei muito e me culpo por isso, eu nunca tive sorte, eu sou traumatizado. Esses dias eu apresentei para uma coach essa lista e ela falou: mas tem coisa aí que é 100% verdade. Eu falei, é essa mesmo que você tem que examinar. Essa que você está achando que é 100% verdade é a que você tem que olhar. Então, anota essa e dá uma refletida. Pensa o que essa acreditar nisso tão profundamente, falar que é 100% verdade, causa na tua vida, né? Aí, em relação ao talento, fazer o que se gosta é um luxo para poucos, né? Essa aqui é uma das que me sabotava. Não fiz o que eu gostava porque eu não poderia me sustentar daquilo. Meu trabalho é só estresse. No trabalho, o tempo não passa, mas quando eu estou me divertindo, o tempo voa. Essa aqui é uma máxima da nossa época no mundo, né? A maioria das pessoas, a grande maioria das pessoas, só é feliz de sexta a domingo, né? Nunca é feliz de segunda a sexta. Sobre enriquecer. Dinheiro na mão é vendaval. Acreditar nisso. Como eu falei ali, o dinheiro entrava na loja que eu tinha e saía, né? Entrava e saía. Não resista a comprar algo novo. Se eu acumular dinheiro, eu posso perder tudo de uma hora para outra. Se eu enriquecer, eu vou despertar inveja. E tem muita gente que realmente acredita nisso. Tem tanta crença obstrutiva sobre dinheiro e sobre enriquecer, né? Outra muito comum é: se eu enriquecer, eu vou ficar sozinho, as pessoas não vão mais gostar de mim, porque a gente já tem a crença de que, às vezes, o rico é isso, o rico é aquilo. Então, quando chega a gente se limita para que não chegue a nossa vez, porque a gente não entre naquela posição também, né? Não tem um E, né? Por que eu não posso ser rico e fazer bem para o mundo, por exemplo, né? São crenças aí que passam meio que inquestionadas aí, né, nos nossos tempos atuais. Aí tenho mais algumas, gente. Vamos lá, vamos escrevendo. Isso aqui é inspiração para vocês verem o que existe na vida de vocês. Aí, anotem. Bom, sobre se expor. Então, detesto me expor, morro de medo do ridículo. Muitas vezes a crença espelha medos que a gente tem também, mas medos que às vezes a gente nunca se questionou, que a gente traz lá de criança. Então, desde criança você, sei lá, uma vez teve que se expor na classe, riram de você, e você vai criando coisa em cima daquilo, coisa em cima de coisa, e traz isso até hoje sem questionar, né? Achando que tem o mesmo perigo daquela época. Pessoas que se expõem são egocêntricas, não tenho coragem, não me preparei, pois não tenho disciplina. Sobre espiritualidade, eu já passei por tanta coisa que eu nem sei mais se eu acredito em alguma coisa. Hoje em dia, o que reina é o dinheiro. Se Deus realmente existe, ele se esqueceu de mim. Sobre educar filhos, errei muito com meus filhos, acho que fui ausente na educação dos meus filhos, mimei muito meus filhos e por isso eles ficaram assim. Sempre fui duro com eles, exigi demais. Então, como eu falei lá,
A crença é qualquer pensamento que a gente tem, que a gente está dizendo para a gente mesmo. Não é necessariamente uma frase bonita e toda preparada, né? Sobre perdas. Eu tenho dedo podre para escolher parceiro. Essa aqui também, eu ouço muito de muitas mulheres. Já fui traído várias vezes, também ouço bastante. Só me apaixono por homens casados, não consigo lidar com a perda, não aceito a separação. E aí, mais uma última página, com mais alguns exemplos, que é para mostrar que a gente tem crença em todas as áreas da vida sobre perdão. Perdoar não resolve nada. É fácil falar de perdão quando não é com você. Perdoar é para os fracos. Não tenho que perdoar. Às vezes a gente faz do perdão um cavalo de batalha, né? A gente quer que o outro peça perdão para a gente não quer dar esse perdão. Sobre preocupações. Eu vivo preocupado. Estresse hoje em dia é normal. Só existem trabalhos... acho que já tem algumas aqui repetidas, né? Só existem trabalhos estressantes atualmente. Não dá tempo de descansar. Não consigo me desligar. Sobre amor e apego, sou ciumento demais. Acabo controlando as pessoas parceira. Gosto que meu amor me ligue toda hora. Não admito nenhum segredo entre nós. Ciúme é normal. Meus parceiros sempre tentam me manipular. Então, quando a gente acredita nesse tipo de coisa, o que acontece? O que é um sinal, né, de que a gente acredita muito em alguma coisa? Quando a gente atrai sempre o mesmo tipo de experiência. Então, quando uma pessoa fala, tem o dedo podre, por exemplo, para o amor, ela está dizendo que ela está atraindo sempre a mesma experiência, que ela ainda não aprendeu alguma coisa e por isso ela continua presa naquela mesma experiência. Então, agora, gente, eu queria perguntar para vocês, né, falando dessa questão de crenças, agora que a gente esclareceu que crenças são qualquer pensamento, que pode também ser possibilitador, tá? Ali eu trouxe vários com esse aspecto mais limitante, mas podem ser possibilitadores. Eu queria perguntar para vocês, o que vocês acham que acontece primeiro? O que vem primeiro? O ovo ou a galinha? Ou então aquela clássica pergunta da Tostines. A Tostines vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais? Acho que deve ter gente aí que não é dessa geração, né? Mas a Patrícia, pelo menos, eu tenho certeza que é, porque ela é da mesma época que eu. Ela lembra desse clássico. Então, aqui nas crenças, a gente pergunta a mesma coisa. As nossas experiências criam as nossas crenças ou as nossas crenças criam as nossas experiências? O que vem primeiro? E eu queria ouvir vocês um pouquinho. O que vocês acham? Vocês acham que vem primeiro? Primeiro vem o que a gente experimenta e aí a gente cria as crenças, ou a gente começa a acreditar em alguma coisa e aí a gente experiencia? Queria ouvir um pouquinho de pontos de vista de vocês. Posso falar, Deise? Pode falar, Márcio. Bom, a minha experiência, que você já sabe do maker, do origami, eu acredito hoje, tenho essa crença que a gente precisa fazer, experimentar, e ao fazer, a gente vai criando uma nova realidade. Então, hoje eu acredito que quando você se coloca em movimento, você cria novas crenças. Uhum. Eu super concordo com você, que eu acho que a gente vai falar mais para o final de formas, né, da gente quebrar essas crenças antigas, e uma delas é experimentar e se arriscar em coisas novas e ter novas experiências. Mas ajuda bastante a gente estar consciente também do que vem, né, do que a gente está pensando, para que a gente possa ir ultrapassando aí essas velhas crenças. Até porque a gente está, como todo mundo que está aqui sabe, vivendo um momento de grande transição que a gente precisa realmente quebrar coisas antigas e experimentar coisas novas. Eu vou ler um pouquinho do que está no chat, porque tem umas crenças interessantes aqui, ó. Matabe colocou uma clássica aqui, ó. Leite com manga nunca. Acho que isso nunca foi provado cientificamente, mas eu também sempre ouvi isso desde pequena. Não pode comer melancia para piscina, pode morrer, tinha umas coisas assim, né? Tomar banho depois do café. Essa eu nunca ouvi. Peterson, olha, essa daqui não tinha na minha família. Acho que eu já tomei várias vezes banho depois do café e nunca aconteceu nada. O que mais? Maria Tereza colocou, gera ciclos viciosos, penso que é por aí, a pessoa precisa sofrer com o trabalho para escrever a tese de doutorado, etc. Tânia colocou. O maior efeito que acontece com as crenças é, se algo não sair bem, a culpa é sua.
Todas as causas do ambiente não importam. A Larissa colocou, quando a pessoa traz essa crença sobre não fiz o que eu gostava porque não poderia me sustentar daquilo, qual a sua abordagem e reflexão para que a pessoa possa mudar de atitude? Larissa, eu estou trabalhando com orientação profissional, Larissa. Então, eu ouço isso todos os dias. Eu ouço todos os dias as pessoas... eu mesma acho que não fiz o que eu gostaria quando era adolescente, porque não acreditei que eu poderia me sustentar com aquilo e vim fazer o que eu gosto realmente, meu propósito agora, aí, depois de tanto tempo. Então, Larissa, uma coisa que eu faço é realmente um trabalho de crenças, de voltar lá na infância, na adolescência, voltar no começo da vida profissional, quando a gente tem menos crenças, e dar uma reolhada em tudo, para você limpar algumas coisas. Essa é a primeira coisa que eu faço geralmente com as pessoas que eu estou num coach, né? Estou numa orientação profissional, para que a gente coloque as coisas em perspectiva. Porque muitas vezes a gente abandona essas coisas no passado, joga essas crenças, essas sensações para debaixo do tapete e deixa de examinar. E quando a gente vai olhar de novo desse novo ponto de vista do lugar de onde a gente está, mais adulto, mais experiente, a experiência é outra. Talvez você pudesse ter, se você era muito bom naquilo, você tinha muita habilidade para aquilo, você poderia despontar com aquela profissão, né? Então, tem um trabalho todo para ser feito, mas acho que uma das primeiras coisas é resgatar um pouco o porquê que você não fez, entender, parar de culpar o outro e assumir que, de repente, você mesmo não bancou o que você queria fazer. Esses dias mesmo, para mim, pessoalmente, caiu uma super ficha, né? Quando eu fui fazer prestar vestibular, eu queria fazer psicologia e meu pai perdeu o emprego bem na época e falou para minha filha, não vou poder te pagar a faculdade particular. E eu computava a culpa de eu não ter feito psicologia nele, mas faz um certo tempo aí eu percebi que eu que não banquei, eu que não acreditei. Eu podia ter prestado em faculdades fora de São Paulo, eu podia ter esperado mais um ano, porque logo depois ele se empregou. Eu não banquei aquilo, eu não banquei e acabei indo por outro caminho. Então, às vezes é muito importante, em alguns, não em todos os momentos, mas em alguns momentos a gente voltar e olhar para trás para integrar alguma lição que ficou no passado, até para liberar o espaço para que a gente, pelo menos agora, possa fazer o que gosta, sabe? Deixa eu continuar aqui, senão, tá cheio de comentários. Gente, o que eu não conseguir responder agora, depois vocês podem me procurar para a gente conversar, tá? Então, sobre essa pergunta aqui, a gente já tem, né, um certo estudo, aí a gente tem agora a nova linha da psicologia, que é a neurociência, estudando uma série de coisas, que já chegou à conclusão de que a história do logaritmo é muito parecida com a nossa mente. Então, a nossa mente tem um viés de confirmação. Quando a gente acredita em uma coisa, a gente sempre busca evidências de que essa coisa é verdadeira, e é verdadeira, e é verdadeira. E esse viés de confirmação faz com que a gente olhe sempre com uma lente, sempre por um caminho, e comece a querer confirmar o que a gente está vendo na nossa vida. Então, isso faz com que nosso olhar fique muito restrito, fique muito limitado nas nossas crenças e que a gente não veja o resto. É a mesma coisa que se mostra aí sobre os algoritmos aí no dilema das redes, né? Que é uma questão bem atual, mas a nossa própria mente funciona desse jeito, com esse viés de confirmação. E dentro da linha que eu trabalho, tem várias outras linhas que são alinhadas com ela, né? Eu trabalho com o Avatar, com o curso Avatar, que é um curso que tem esse paradigma de que a gente cria na nossa vida o que a gente acredita, mas tem muitas outras linhas que pensam do mesmo jeito, como a PNL, que é a programação neurolinguística, como a psicologia positiva, como muitas filosofias orientais também. E aí, nesse paradigma, a gente cria o que a gente experiencia a partir do que a gente acredita. Então, é como se a gente andasse por aí com umas lentes, né? As lentes coloridas da nossa matriz de consciência. Então, a nossa matriz de consciência está cheia de crenças, de coisas que a gente acumulou aí a vida toda, e esses são os nossos óculos particulares. De repente, o meu irmão que está do meu lado foi criado com o mesmo pai, com a mesma mãe, mas ele absorveu as experiências de uma forma diferente e anda com outros óculos, com outras lentes aí pelo mundo, né? Por isso, às vezes,
mesmo irmãos criados completamente da mesma forma, podem ter experiências completamente diferentes. Bom, sem falar da personalidade que já vem com a gente, né? E aí, como é que isso acontece na prática? Como é que começa a se confirmar essa crença e criar cada vez mais coisas? Então, a gente fala muito das camadas da cebola. Então, por exemplo, quando eu era criança lá, bem pequenininha, a professora deu uma estrelinha, antigamente, na minha época, da Patrícia, vou falar de você agora, Paty, é que a gente estudou junto no colégio, gente, nos redescobrimos recentemente. E na nossa época, quando a gente era pequena, a professora dava uma estrelinha para quem tirava nota boa, para quem estava com o caderno bonito. Então, vamos dizer que quando você era criança, o seu amigo, seu melhor amigo ganhou uma estrelinha e você não ganhou a estrelinha. Foi lá o centro da tua cebola, você começou a acreditar que você não era tão bom assim. E, de repente, vem uma outra experiência, um pouquinho mais tarde, que você tira uma nota 7, você mostra a nota 7 para o seu pai fala, ai, podia ter sido melhor, né? Você não precisava ter errado essa questão, por que não foi melhor? Aí você fala, poxa, realmente eu não sou tão bom assim, não sou suficiente. Aí você fica adolescente, você gosta de uma menina, e a menina beija o seu melhor amigo, justamente aquele que é melhor do que você na escola. Confirma de novo a sua crença de que você realmente não é bom. E isso vai se repetindo, porque é uma experiência que você ainda não integrou, que você ainda não entendeu, e né, você não integrou como é que é aquela experiência na sua vida, e você vai reforçando de que ela é verdade. Cada vez mais você entra nesse viés de confirmação. Confirma, confirma, reconfirma. Isso, o que vai acontecer? Você vai virar um adulto com baixa autoestima. E aí, nesse momento, um dos jeitos é voltar um pouco para trás e olhar e ressignificar e recolocar as coisas em perspectiva, descobrir onde é que começou essa cebola aí que gerou alguma coisa grande na sua vida, né? E no Avatar, a gente trabalha, assim como no aprendizado autodirigido, a gente trabalha muito com a coisa prática, né? Vamos aprender na prática? O Avatar também é muito assim, né? A gente tem as lições que a gente chama de segunda mão, que são as informações, o que eu li a respeito, o que eu ouvi dizer, o que eu aprendi, mas tem a informação de primeira mão, que é experienciar alguma coisa. É o que realmente te traz sabedoria, né? Então, é a diferença entre você estudar sobre a maçã e você comer a maçã, experimentar a maçã. E experimentar como? Na sua própria matriz de consciência. Aqui em grupo, tem muitos exercícios lá do Avatar que são individuais, eu não consigo trazer aqui em grupo, mas alguma coisinha eu quis trazer para que vocês experimentassem. Então, esse primeiro exercício aqui que eu vou convidar vocês a fazerem, ele é mais para a gente perceber como é que a nossa memória funciona. Porque a nossa memória, o que alimenta essas crenças também, gente, é a atenção que a gente coloca nelas, né? É onde para a nossa atenção. E a nossa memória, ela funciona de um jeito muito interessante, né? Tem coisas que ela ignora e tem coisas onde ela para a atenção e fixa a atenção. Então, a gente vai, como exploradores, perceber como é que isso funciona, fechando os olhos por 1 minuto, né? O objetivo é explorar o comportamento da sua própria atenção, resultados esperados, descobertas e alguma recuperação do autodeterminismo. E as instruções desse exercício é que por 1 minuto vocês vão fechar os olhos, vão rever os eventos da semana passada, e aí, como observadores, vocês vão deixar a atenção de vocês fluir e perceber como é que ela se prende em algumas coisas. Quais são essas coisas onde ela se prende? Por que ela se prende lá? E qual que é o efeito que dá em vocês essas coisas? Qual é a sensação que vocês têm a partir dela? Então, estou contando aqui 1 minutinho para vocês, tá? Ok. Alguém quer comentar onde que vocês perceberam que a emoção parou mais? Qual foi o comportamento dela?
Quem quer comentar aqui? Ninguém, gente? O que vocês perceberam? A emoção parou nas coisas cotidianas, parou mais em coisas mais chatas, em coisas que deram... Qual foi o efeito emocional? Em alguma coisa muito feliz que vocês viveram? O que vocês perceberam aí? Oi, Deise, boa noite. Tudo bem, Helena? Tudo bom? Prazer estar aqui. Aproveito também já para agradecer a Patrícia pela inserção, né? A Patrícia tirou água da pedra hoje, conseguiu me inserir aí na programação. Fiquei super feliz. Gratidão. Que bom! Sim. Bom ver o Márcio também por aqui. Que bom, né? Pessoas aí envolvidas com essa iniciativa tão bonita. Estou achando lindo tudo. Bom, você estava falando na questão de emoções e sensação. Bom, assim, pode ser uma coisa um pouco atípica, mas eu estou saindo de um processo de dengue. Foi realmente uma coisa um pouco punk, muito além do que eu imaginava. Então, eu estava justamente esses dias fazendo um pouco a avaliação disso, né? O quanto uma situação de estresse ou uma situação diferente, né? Desconfigura a até o nosso modo de ser mesmo, né? Então, de repente, porque assim, eu desmaiei várias vezes, né? Então, para mim foi uma coisa muito inusitada, né? De repente você não tem mais o controle do teu corpo, nem do teu pensamento, né? Você vem, você tem assim uma sensação de mal-estar e de repente alguém está lá te chacoalhando, você está caído no chão. Então, é uma coisa um pouco punk mesmo. E aí vem uma sensação assim de vulnerabilidade, sabe? E um pouco uma reflexão também do quanto dessa fragilidade, né? E é uma coisa dura de lidar, porque, sabe, você quer ter o controle, quer estar à frente, né? Quer minimamente ali dar as cartas, né, em várias situações, e de repente você está totalmente rendida, né, meio dependente, assim, inclusive de outras pessoas, né? Então, é uma coisa que faz rever um pouco essa questão das crenças, de até onde a gente dá conta, né? Sabe? Assim, até onde eu preciso dar conta, né? Então, de repente, posso eu também não ser a provedora, posso eu ser, né, alguém que esteja ali precisando de ajuda, assim, né? Enfim, né, numa situação mais vulnerável. Para mim foi um aprendizado muito forte, né? Esse processo durou um pouco mais de um mês, está durando ainda estou saindo dele, né? Mas foi um processo muito forte de abrir essa consciência. Né? Será que realmente é do jeito que a gente está acostumado? A gente realmente tem que assumir as rédeas de tudo, dar conta de tudo, né? Então, assim, eu ainda estou repensando isso, né? Mas fazendo essa junção, né? Das minhas crenças, valores, inclusive, prioridades, né? Com essas sensações fortes de vulnerabilidade mesmo, né? Que me chegaram aí durante esse processo. Legal. É isso, Deise, ok. Gratidão por esse exemplo. Esse exemplo é bem bacana porque ele mostra que a nossa atenção realmente se prende em alguma coisa, né? Claro que aí a gente está falando do caso extremo de saúde, mas é um caso que realmente prende muita atenção, né? E mostra também o quanto olhar, como também a vida traz lições para a gente, né? Que a gente acaba, quando a gente se permite olhar, a gente questiona coisas que podem ser diferentes no futuro. Então, isso também é muito legal. É bem bacana. E esse como a gente põe atenção, né? Tipo, poxa, acho que eu posso ter uma mudança de atitude aqui, ser menos provedora, me permitir mais ser cuidada. Também está provocando, você percebe que essa experiência está te provocando uma mudança, está te provocando uma
uma mudança de pensamento provavelmente vai provocar uma mudança de atitude. Então, talvez tinha alguma crença mais fixa aí de que você tinha que dar conta de tudo sozinha, e essa experiência te fez ver, poxa, não é bem assim, né? Então, colocar atenção também na reflexão também ajuda a gente uma das coisas que a gente fala muito no Avatar é que para que a gente realmente descrie essas coisas ruins, teoricamente, né? Vamos botar, se fosse colocar como não agradáveis que a gente passa na vida, a gente precisa experienciar elas plenamente para perceber o que é que está ali, qual é a lição que aquilo está trazendo para a gente. Se a gente passar batido, jogar para baixo do tapete, em algum momento ela vai voltar, né? De outra forma. Alguém mais quer compartilhar? Eu queria rapidinho, Deise, que assim, você me conheceu numa época que eu ainda queria muito estar certo das coisas. E meu pai pegou Covid no final do ano, mas graças a Deus ele recuperou a início do ano. Fiquei 2 meses em Salvador. E gozado assim, acho que cabe, talvez, imagino que muitas pessoas vão se identificar. Aquela raiva de alguém fazer algo que não era o que você queria, essa eu fiquei contente, porque eu lembrei semana passada, não veio nenhuma lembrança, e antigamente viria. Uhum. Então, é aquela coisa, né? Acho que quando a gente olha, é o foco, né? O olhar 4D, né? Que a gente aprendeu. Se a gente olha para as coisas ruins, a gente se lembra só das coisas ruins. Né? Isso aí que você falou também é bem importante, Márcio, é onde a gente coloca atenção. Quando a gente consegue exercitar esse ser mais deliberado, que vamos dizer assim, está acima um pouquinho da mente, do sentimento e consegue deliberar, não, eu vou botar minha atenção está indo para coisa ruim, eu estou pensando na doença, não, vou redirecionar ela e pensar no meu propósito, nos meus objetivos, de uma forma deliberada, né? Sabendo que aquilo vai ser mais nutritivo para você do que botar atenção na coisa ruim. Isso é muito bom, né? Porque a gente começa a desarmar esse caminho do pensamento negativo, que fica ou igual ao risco de escada, ou igual a espiral negativa, que só desce, né? Que muitas vezes vai para lugares piores, aí podendo chegar até a doenças, né? Quando a gente deixa a mente... É um alimento, né? Todo mundo já deve ter vivido a experiência, por exemplo, de estar com problema e em vez de você tentar sair, fazer uma outra coisa, você fica pensando naquele problema, fica pensando, e de repente passa a noite em claro pensando do problema repetidamente, e vem vários pensamentos iguais, vários pensamentos iguais. A questão é que a gente não sai da caixa desse jeito, né? Isso só alimenta mais o problema, isso só dá energia mesmo, energia maior para aquele problema e para a espiral negativa. Então, isso acontece muito, é muito comum quando a gente está com problema financeiro, por exemplo. A gente fica naquela espiral, como é que eu vou resolver, como é que eu vou resolver? E não é aquilo que vai resolver, mas também é difícil da gente sair. Às vezes é um momento que a gente até precisa de ajuda, né? Mas, sem dúvida, colocar atenção no positivo e perceber que você está parando menos com a atenção no negativo ou tirar ela mais deliberadamente é bem importante. Então, aqui tinha 2 perguntinhas, a gente falou um pouquinho, né, desse efeito da emoção negativa, o Márcio comentou que agora sente menos raiva quando pensa, né, a Helena também percebeu aí uma motivação diferente no presente, ressignificou algumas crenças que ela tinha. Esse outro exercício, gente, ele é um pouco longo, quem quiser pode tirar um print screen da tela, para fazer depois, ou pode me pedir inbox, eu vou deixar meu contato, que eu mando o print da tela para vocês. Não se preocupem em fazer tudo agora, porque a gente tem um tempo limitado, mas eu queria convidar vocês a escolherem 1 ou 2 tópicos que vocês precisem trabalhar mais na vida de vocês hoje, né? A gente sempre tem os tópicos que estão melhores e outras coisas que estão pior. Então, aqui tem vários tópicos, tem o que eu acredito sobre mim mesmo, o que eu acredito sobre relacionamento, sobre dinheiro, trabalho, autoridades, né, sobre a autoridade de uma forma geral, sobre família, sobre as minhas habilidades, sobre a minha saúde, sobre meu futuro. Então, escolham aí, nesse momento, 1 ou 2 tópicos que estão pegando mais na vida de vocês, e aí escrevam bem espontaneamente as primeiras coisas que vêm na cabeça de vocês. O que vocês acreditam sobre isso?
Deixa vir bem espontâneo, sem querer parecer certinho ou não, porque o exercício é para vocês, tá, gente? Fazer de uma forma bem livre, bem espontânea. Deise, só uma dúvida, é sobre um item, sobre alguns itens? Eu falei para fazer pelo menos sobre 2 itens, para você experimentar Dois. um pouquinho. Isso. Depois vocês podem fazer tudo, se quiserem, né? Que é bem interessante. Ok, obrigada. Porque ele traz um pouquinho, claro, a gente poderia fazer uma lista infinita aqui, né? Mas ele traz um pouquinho do que está na tua matriz de consciência agora, né? O que vem espontaneamente. Quem acabar de fazer três coisas que você acredita sobre 2 desses itens, pode voltar e olhar desse ponto de vista de que o que a gente acredita pode criar coisas na nossa vida, ou seja, reexaminando, como é que acreditar isso impacta a sua vida? Isso é uma crença útil ou uma crença obstrutiva? É interessante, gente, que tem algumas crenças que elas podem ter 2 lados, né? Eu vi ali um comentário no chat. Tem crenças que elas podem ter sido úteis em um momento da nossa vida. Quando a gente adotou elas, elas certamente estavam ajudando a gente em alguma coisa. E pode ser que num novo momento da vida elas já não são mais úteis. Por isso que é legal reexaminar, né? Trazer para a consciência e olhar para o que a gente tá, o que está vivo aí, a gente de repente não está olhando. Aí, se alguém quiser compartilhar alguma descoberta interessante, aí alguma coisa que percebeu. Eu vi aqui no chat, olha, vamos lá. Márcio colocou: preciso trabalhar duro para ganhar dinheiro, é preciso poupar se quiser ter um patrimônio. Como é que você está? Você deve ter olhado mais algumas aí, né, Márcio? Como é que você está experimentando isso hoje na tua vida? Pensando que o que você acredita cria tua realidade, você acha que faz sentido? Como é que você está experimentando isso? Na verdade, eu vejo que por um lado, sim, é útil, por outro lado, é obstrutivo. A minha visão e minha análise de mim mesmo é que eu acho que eu fui pro oposto do meu pai, que ele é super econômico, super não gasta nada, só que aí eu gasto tudo. Uhum. Então acho que criou eu tenho que trabalhar essas relações de não preciso economizar cada centavo,
mas eu preciso equilibrar para fazer o fluxo fluir também. Então, por isso que eu falei, não é nenhum, acho que é um pouco dos dois, né? Isso que você está falando é uma coisa interessante, porque muitas vezes aquelas impressões de criança, nem sempre a gente aceita que vem dos pais. Às vezes tem o outro lado que a gente resiste. Em vez de aceitar, a gente resiste, a gente fica rebelde, que é um pouquinho desse exemplo que você está dando. Meu pai era um extremo da economia e eu fui para o extremo do outro lado. É quando a gente começa a criar por resistência, né? É uma forma interior de se rebelar, vamos dizer assim, né? E que às vezes não te ajuda. Talvez está na hora de reexaminar essa crença e ver se o ideal não seria um caminho do meio, alguma coisa mais um equilíbrio. A gente faz também muito esse exercício dentro do Avatar, que é essas coisas que são muito polares, né, elas acabam criando coisas dissonantes, porque dentro da gente fica um conflito. Eu aprendi com meu pai isso, o exemplo era esse, só que eu crio o oposto. Então, a gente acaba precisando trabalhar isso para que a gente consiga experimentar o meio termo, mas para isso, às vezes, a gente precisa viver um pouquinho o outro extremo para reconhecer que o meio termo é bom. Eu tenho um exemplo meu que era, eu me senti dependente durante muito tempo de família, de ex-marido, essas coisas, e aí eu quis criar o extremo oposto, sou totalmente independente. Mas eu percebi que isso também não é possível, que existe uma interdependência natural, né, de pessoas, de parceiros de trabalho, de uma série de coisas. Então, esse buscar esse caminho do meio aí, né? Como falam as filosofias orientais. O que mais que temos aqui no chat? A Tânia também colocou uma crença que ela classificou como útil. Saúde, para mim, alimentação saudável, muita água e exercício físico, uma crença útil. Tânia, tá sem nenhum assunto. Tá tudo indo bem aí, Tânia? Tá tranquilo? Não? Ou você achou alguma coisa obstrutiva interessante aí? Eu acho interessante quando eu encontro uma coisa obstrutiva, gente. Uma oportunidade de trabalhar e melhorar a minha vida. Eu sempre olho assim. Não, querida, tá tudo certo. Obrigada. Tá bom. Aí vamos lá. Matabe colocou sobre relacionamentos, como um barco a remo. Quando alguém desiste de remar, a jornada fica difícil. Melhor parar e realinhar. Realinhar é possível? Ou melhor, cada um seguir a jornada com ânimo e confiança. Você quer comentar um pouquinho? Olá. Então, eu acho que é isso. Durante um bom tempo, a gente tem essa postura de que você tem que dar o máximo, né? Então, se alguém parou de remar, você fala, bom, então deixa eu remar em dobro agora, né? E em algum momento você fala assim, não, cara, mas isso aí não vai dar certo, não, porque você não vai conseguir remar sozinho e o outro ficar folgando ali o tempo inteiro, né? Então, ou você realinha e tal, ou se não, dá para ver que cada um tem que seguir um novo caminho, né? Uhum. Então, aí nessa tua fala, você trouxe uma crença aí que durante um bom tempo eu tentei remar o dobro porque o outro não estava remando, né? Sim, é aquela coisa assim, meio de que, eu sou responsável para fazer tudo dar certo, né? Aí você começa a falar assim, não, para fazer tudo dar certo, não, eu vou fazer a minha parte para dar certo. Se a outra parte não faz para dar certo, aí não vai dar negócio, né? Uhum. É isso aí. O que você acredita sobre relacionamento? Você explorou um pouco essa área para ver se você achou coisas úteis ou obstrutivas? Não, eu acho que isso aí é um processo, né? Assim como alguém já colocou, isso aí faz parte sei lá, décadas ou enfim. Então é um processo, você vai amadurecendo, né? Você meio entra na juventude num relacionamento com os padrões daquele relacionamento daquela época. E aí você vai rodando, né? São quilômetros rodados, e aí você fala, peraí, mas o que eu estou vendo aqui não é bem aquilo que me venderam, né? Então aí você fala assim, peraí, mas agora eu tenho que acreditar mais nos quilômetros rodados do que no roteiro que me venderam, né? Essa questão do roteiro em relacionamento é muito forte, né? Ainda mais dependendo da geração que você vem, tem uma série de pré-requisitos, né, para ser feliz. Tem que casar, tem que ter filho, tem que não separar nunca, tem que viver para sempre, tem que aguentar, é um roteirão mesmo, é um roteirão que merece ser questionado de vez em quando, né?
Mas dependendo da crença, a gente se prende, assim, pode se prender ou não numa situação por muito mais tempo do que necessário por causa de uma crença, né? Eu, por exemplo, falando disso, eu demorei um tempão no meu processo. Eu passei por um processo de separação, né, que realmente não tinha mais alinhamento, mas eu demorei muito tempo para sair daquilo, porque eu acreditava muito fortemente que tinha casado e que tinha que ficar para sempre, tinha família e que a família ia separar, e uma série de coisas aí que boicotava a minha decisão até interna, né? E daí a gente começa a criar outras coisas por cima disso, às vezes, né? Do tipo ficar doente, do tipo ficar infeliz e assim por diante, do tipo pessoas que criam até depressão e outras doenças psicológicas, né? É como se, quando a gente não resolve alguma coisa na raiz, a vida vai trazendo alguma coisa que te chama mais atenção para você trabalhar aquele assunto, né? Vai te... Até que ela te sacode mesmo. Não sei se vocês também já tiveram uma experiência assim. Eu acho que eu trabalho com isso, que eu já tive muitas, gente. Tenho muitas para contar. Mas vamos lá. Todo mundo conseguiu fazer o exercício? Posso seguir mais um pouquinho? Tentando respeitar o tempo aqui, mas estou vendo que já estamos quase acabando com o tempo, né? Quem precisar sair aí às 8 em ponto, fica à vontade, né? Vou tentar ir meio rapidinho. O que eu quero trazer nesse finalzinho agora para vocês bom, dentro da técnica que eu trabalho, a gente tem técnicas, né, para descriar identificar essas coisas do passado, descriar, criar coisas novas. Então, tem uma série de técnicas para isso. Mas como hoje aqui a ideia é a gente fazer uma oficina, e eu não quero deixar vocês com o que eu faço com isso, né? Talvez vocês tenham descoberto algumas crenças aí obstrutivas. Eu quero trazer um pouquinho do que a gente pode fazer na prática na vida. Então, primeiro é olhar a mente um pouco separado disso que está além da mente, aí, que a gente pode chamar de nosso eu superior, a gente pode chamar... eu, assim, na minha experiência do Avatar, eu percebo que a gente tem a inteligência da mente, para a qual a gente dá muito valor, aquela inteligência QI, né? A gente tem a inteligência do coração, que é a inteligência emocional, e tem outros vários tipos de inteligência, e existe algo acima de tudo isso, que é o maestro, que orquestra tudo isso. Então, a gente começar a olhar nossa mente mais como um hardware, né? Mais como algo que foi feito para a gente usar, do que a gente deixar que ela nos use, que ela controle os nossos pensamentos. Por exemplo, entre num ciclo negativo de pensamentos e vá embora. A gente tem esse poder de falar, não, peraí, esse pensamento está me levando para ficar cada vez mais triste, ou cada vez com mais raiva. Deixa eu cortar e fazer alguma coisa que eu gosto. A gente tem esse poder. É uma questão da gente colocar atenção e perceber, né? Muitas vezes a gente dirige a nossa vida com base no passado. Eu coloquei aqui o retrovisor, o espelho retrovisor, porque é engraçado, gente, não tem lógica nenhuma a gente querer ir para frente, querer fazer coisas novas na nossa vida, mas fazer tudo de acordo com o passado, com as crenças do passado, né? Mas é o que a gente faz na prática. A gente pega tudo do nosso passado, carrega muitas vezes sem questionar e tenta dirigir nossa vida para um lugar melhor com toda aquela bagagem. Então, fazer sempre igual vai trazer os mesmos resultados, não vai mudar nada. Então, muitas vezes a gente precisa acessar esse programa mental, ou seja, ficar observando para poder corrigir ele num outro nível de consciência, né? Poder estar acima desse programa mental, desse hardware, e instalar um novo software, para usar a analogia completa. Eu fui escoteira quando era pequena, gostava muito do escotismo, e o Baden-Powell, que está aqui do lado direito, fundador do escotismo, ele falava a vida é um grande jogo, não leve a vida tão a sério. Inclusive, essa era uma crença que me chocava quando eu era criança. Eu falava assim, como assim grande jogo? O negócio é tão sério, né? Quando eu era adolescente, né? Nossa, eu vou ter que prestar vestibular, eu tenho que escolher minha profissão, o negócio aqui é tão sério. Como assim um grande jogo? Mas, na verdade, né, quando a gente começa a fazer aqueles questionamentos mais profundos do porquê que a gente está aqui, o que a gente está fazendo aqui, a gente começa a perceber que, no fim das contas, a gente só pode controlar o que está na gente mesmo, e a gente só pode se comparar conosco mesmo, e a gente só pode evoluir, comparar a nossa evolução, né? Eu comigo mesmo. Eu hoje estou melhor que ontem. Então, realmente não tem, assim, um motivo para a gente levar a vida tão pesadamente, sem leveza. E, dependendo das crenças que a gente carrega, a vida pode ser muito pesada e muito pouco leve.
Então, fazer algumas trocas, às vezes, vale muito a pena, né? A gente procurar mais leveza na vida, procurar mais consciência, procurar olhar o erro com mais tranquilidade. Uma coisa que ajuda muito, que vem aí da fluxonomia também, Márcio e Helena que estão aqui, vem da fluxonomia como eu, a gente, não só da fluxonomia, né? Mas, enfim, várias teorias falam muito da gente estar presente, da gente se colocar no presente e perceber o que está posto. O que é que está acontecendo aqui agora na minha vida? Quais são as sensações? Quais são os conflitos interpessoais? As dependências, as limitações, as compulsões, os relacionamentos que já não estão mais bons? Perceber o que está acontecendo ali e se questionar mesmo, fazer uma autoinvestigação. Mas que lição que isso está querendo me trazer? O que tem aqui que eu preciso aprender para que eu possa quebrar esse jarro? Lembra do jarro que tinha lá no começo, o carinha engarrafado? Para que eu possa quebrar esse jarro e ir para uma experiência mais expansiva e melhor. Então, ler um pouco do fluxo, porque a nossa realidade de hoje sempre reflete o que está acontecendo internamente. Se tem uma coisa que a gente não está gostando, tem alguma coisa ali para a gente resolver e melhorar, né? É muito simples de ver, mas para isso a gente tem que estar presente. Então, às vezes relacionamento é um exemplo, a gente empurra com a barriga, às vezes, muito tempo e não quer olhar. Sabe que a hora que for olhar vai ser chato, vai ter DR, vai ter conversa, acho que eu vou adiar um pouquinho, e a gente vai empurrando com a barriga para frente, não lê o fluxo no presente, onde poderia ser um pouco mais leve. Aí o resultado é que funciona assim, cada vez vem uma coisa um pouco mais forte para a gente perceber o que está acontecendo ali, né? É tipo assim, você não percebeu ainda, deixa eu colocar um fluxo mais forte. Agora o rio está mais caudaloso, agora tem mais uma pedrinha. Então, é interessante. E aí aqui é o Eckhart Tolle, esse é um autor que eu amo também, gente, do Poder do Agora. Ele tem um livro que fala do novo mundo também. E ele diz que a principal causa da nossa infelicidade, da infelicidade nunca é a situação, mas os pensamentos sobre o assunto, ou seja, a nossa atitude sobre o assunto. Então, dependendo de como a gente olha, da atitude que a gente tem em relação a isso, a gente pode mudar nossas sensações também. E uma coisa muito importante, o que cria na nossa vida são as sensações que a gente tem. Né? São os pensamentos que provocam as sensações e que aí sim vão atrair as experiências para a nossa vida. Então, o que a gente pode fazer? Que nem eu falei ali, dei um exemplo ali atrás, trazer essas crenças para a consciência. Então, esse pequeno exercício que, se vocês quiserem depois fazer com mais detalhes, pegar as áreas da vida de vocês que estão, estou percebendo no meu presente que tal, sei lá, a área do dinheiro está com problema. Então, vou explorar aqui o que vem na minha cabeça quando eu penso em dinheiro e vai, explora, escreve, e aí começa a perceber quais são as que são obstrutivas para criar uma coisa, um futuro melhor para você a partir dali. Quais são as úteis? Alimenta as úteis e se livra das obstrutivas. Perceba quando você está falando ela de novo e se livra dela. Tem uma outra explicação da neurociência que fala também que quando a gente falou uma crença para nós mesmos, muitas vezes, é como se fosse um caminho que foi pisado, sabe? Um matinho que foi aberto, foi pisado, criou uma sinapse ali, e para você descriar aquela sinapse, você precisa de um certo esforço, né? Você precisa que cresça alguma outra coisa no lugar daquela erva daninha ali que cresceu naquele lugar. Então, às vezes, precisa de um pouco de persistência ou talvez ferramentas melhores para algumas coisas. Mas tem coisas que, se você começar a prestar atenção, facilmente você vai tirar um pouco aí do panorama. Observar a si mesmo, então, ser um observador dos seus pensamentos, isso é muito importante. Saber que existe algo além da sua mente, que você pode estar ali de fora falando, peraí, mas por que eu estou pensando nisso? Mas por que isso está tão repetitivo? Fazer autoexame honesto sobre as coisas, isso é uma coisa que a gente foi muito ensinado que não pode errar, que não pode dar errado, que tem que ser bem sucedido. Então, quando a gente tem que olhar para alguma coisa que não está dentro do nosso padrão de perfeição, sem erro, sucesso, é difícil para a gente de olhar. Mas é esse autoexame honesto que permite a gente trazer a ferida à tona, curar, para poder criar uma coisa diferente. Nós experimentamos o que nós criamos, uma coisa que a gente faz dentro do Avatar, né? Para que a gente possa descriar alguma coisa lá, a gente aprende a experienciar o que a gente já criou sem nenhuma resistência, né? Existem técnicas para isso. Saber quem você é, buscar o autoconhecimento sempre vai ajudar muito, os insights que a gente tem do que a gente está criando na nossa vida.
E isso tudo traz um poder para a gente muito maior, né? Quando você integra de verdade as lições da vida, você começa a sentir um poder maior sobre a vida, um controle sobre essa ferramenta aí que a gente tem, que é a mente. E esse controle vem, claro, com muito mais autorresponsabilidade sobre você mesmo e sobre os outros, lógico, né? E aí, uma das questões aí também bem chave, que a gente resiste muito, é a questão do medo, né? Então, aqui tem Mestre Yoda colocando que o medo é o caminho para o lado negro da força, né? O medo leva a raiva leva o ódio leva o sofrimento. Treine a si mesma a deixar partir tudo o que teme perder. Então, a gente está vivendo um tempo que está trazendo isso muito à tona, né? Muita gente com medo por conta de saúde mesmo, pandemia e tal. A gente está sendo exposto a experimentar esse medo. E o medo, ele está aí na base do ser humano, né? No cérebro reptiliano. Então, perceber o medo e admitir o medo e conseguir diferenciar quando é que o meu pensamento está ligado ao medo, né? Quando é que as minhas ações estão ligadas ao medo, quando é que as minhas decisões estão ligadas ao medo, quando que as minhas intenções, a minha fala está ligada ao medo, fazer um autoexame honesto disso, perceber, e tá tudo bem, todo mundo tem medo, gente, então perceber, ok, eu tenho medo, mas eu vou escolher não alimentar o medo, né? Se é uma coisa que a minha alma está pedindo, eu vou ter coragem, vou dar um passo de coragem para o outro lado e deixar esse medo para trás, né? Então, esse é um exercício para a gente, né? Mesmo esses pensamentos, né? É claro que a gente tem que ter todo cuidado, tal. A gente está numa situação aí de saúde, tal, mas ficar alimentando esse medo, entrar numa paranoia de que alguém vai ficar doente, tal, é uma coisa que definitivamente não nos ajuda. Não nos ajuda a sair da situação. Tem muita gente aí que ficou parada, né? Paralisou. É aquele medo que paralisa durante a pandemia. E aí, algumas sugestões. Opa, pode trazer. Posso? Tudo bom, Deise? Tudo bem, e você, Marcelo? Tudo bom. Somos aprendizes aí no MOL. Só para contribuir, até com o que a Helena trouxe, né? Eu vi que o Márcio até colocou lá o bonequinho. Esse origami não é fácil, né? O cara já dobrou ali, baixou os braços e dobrou. Como isso é importante, só quero dar um testemunho. Até entrou o slide ali. Que além a Helena falou da dengue, né? Eu queria trazer um testemunho meu rapidinho. E logo que entrou a pandemia ano passado, eu descobri que estava com câncer de pâncreas, né? E agora eu tenho me dado conta de como esse caminho que você trouxe aí faz parte também das minhas atividades, reforçam e fazem com que eu esteja aqui. Porque ela é uma doença extremamente agressiva, com índice de sobrevida assim, muito baixo. E foi a primeira palavra que o médico que deu o diagnóstico disse. Ele disse, você tem 10% de chance, se tudo der certo, para você viver. E se eu não tivesse exatamente, quando você fez o exercício, eu fui para o lado positivo. Não é que não exista o negativo. Como eu tive muito no negativo durante muito tempo, quando eu percebi isso, eu ressignifiquei e mudei essa... ele existe e o que é que eu extraio dele? Como que eu posso, estando consciente, encarar essa questão que é maluco, né? Como é que é uma doença e fugindo do Covid, né? Fugir do Covid, né? Não posso vacilar para o Covid. Você consegue tirar uma coisa boa. Eu vejo que isto, escutando você e revendo agora também as minhas coisas, né, do meu trabalho, da minha jornada, e o cara, isso foi muito decisivo. É muito decisivo. E por onde eu passei, né, eu quero aqui ser uma vítima, só trazer uma contribuição, foi muito pesado. Foi muito pesado. Né? Então, só foi possível assim, nos momentos de UTI, de você estar consciente, estar pensando, e estar olhando, e estar extraindo dali o positivo. Então, se puder trazer uma contribuição para tudo isso que você falou, que é extremamente valioso, independente do caminho, né, que cada um vai dar. Eu acho que toda essa jornada dos últimos 3 anos, ter ido para Santiago de Compostela, ter caminhado todos esses dias e pensado
nesse poder do agora, né? Então, é isso que me faz estar aqui. É isso que faz o meu cabelo estar crescendo agora, minha sobrancelha está voltando, eu ter dores, ter dias difíceis, mas é nesse acreditar. Então, essa minha contribuição, viu, Helena? Faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Nossa, muita gratidão por esse depoimento lindo aí, Marcelo. Que legal, né? Tem uma frase do Harry que ele fala, né? Ele fala do Viktor Frankl, que teve num campo de concentração, e que fala que a única coisa que a gente pode fazer, as coisas de fora a gente não pode mudar, mas a gente sempre pode mudar a nossa atitude em relação àquilo, né? Que é isso que faz a diferença, no fim das contas, né? Muito legal, obrigada. E foi viu? com isso que eu fui para a sala de cirurgia, pensando nessas 3 coisas do futuro. Inclusive, escrevi aqui, né, de que eu vou recomeçar, eu vou realizar ainda os meus sonhos, eu tenho alguns propósitos, e ver os meus filhos dando continuidade, que os netos que eles já falaram, que pode vir ou pode não vir, podem ser adotados ou podem ser de sangue, não importa. Né? Então, foi com isso que eu fui lá para dentro. Né? Então, é muito forte. Muita gratidão, Eu muita que saúde, agradeço. muita Obrigado pela luz, muito oportunidade. amor aí. Obrigado. Deixa eu voltar aqui, então, para a gente acabar de compartilhar. E aí, por fim, tem algumas coisas para compartilhar com vocês, né? Então, coisas que são boas para que a gente trabalhe, autoconhecimento, essa percepção de si mesmo, a gente fazer reflexão continuamente. Eu gosto muito da história, eu sempre falo para as pessoas que eu guio, eu peço para abrir um caderno, um diário, e no final do dia dá uma refletida, olha como é que foi seu dia, como é que foram seus pensamentos, como é que foram suas vibrações durante o dia, como é que estava teu humor, né? Como é que variou, começa a perceber. Porque se você começar a colocar atenção nisso e perceber, você vai poder mudar também, vai poder mudar suas atitudes, né? Então, essa reflexão aí, anotar é muito útil. Fazer meditações guiadas, qualquer tipo que funcione. Aí dentro da Avatar a gente faz meditações ativas com a natureza. Permitir se sentir com honestidade, sem resistência, o que está acontecendo. Então, quando tem uma coisa... O mais difícil é quando tem uma coisa que incomoda, né, gente? A gente não quer sentir, é da natureza humana, a gente resiste. Se a gente não resistisse, acho que nós éramos criadores muito poderosos, mas o natural é a gente resistir. Então, é nesse momento que você precisa pegar e olhar o que é aquilo ali que está me incomodando, por que eu estou com conflito com aquela pessoa? Que espelho é esse que eu estou jogando ali que está acontecendo? E ter gratidão, ver tudo que você pode ter gratidão por, inclusive procurar entender as lições e ter gratidão pelas coisas que a gente também não gosta muito e que acontecem aí no nosso dia a dia. Aí eu vou deixar também para vocês, quem quiser tirar um print screen ou quiser me pedir, eu mando depois, mas isso aqui é uma coisinha simples do Avatar, que ajuda você a criar atenção livre. A gente chama de atenção livre a nossa energia criadora, ela é a atenção livre. Quando a gente tem bastante atenção livre, a gente cria com facilidade. Só que a nossa atenção ela é muito consumida no passado, nas coisas que ficam presas, como a Helena falou ali, a dengue, daí toda a atenção foi para a dengue. Né? A gente tende, né? As coisas gostosas, a gente vive elas plenamente, deixa elas irem embora, lembra de vez em quando. Agora, as coisas ruins, né? A nossa mente é quase que ela já vem treinadinha para ficar na coisa ruim lá, se repetindo. Então, isso aqui são coisas muito simples, mas que deixam um pouco mais de atenção livre na nossa vida. Tá? São algumas dicasinhas. Outra dica como o Márcio falou ali atrás, é a gente olhar para frente, né? Como Caran, esqueci o teu primeiro nome agora. Marcelo. Eu gravei o Caran, como o Caran também acabou de falar. O que eu quero fazer? Propósito, né? Olhar para frente, olhar para o que eu quero criar ainda na vida, o que eu ainda quero realizar. Isso tudo move a gente para frente. Então, se mover para frente também são jeitos da gente
reconstruir a nossa vida e parar de dirigir de acordo com o retrovisor. É claro que a gente também tem que alinhar nossas crenças, nossos pensamentos, nossas ações, nossas atitudes com o que a gente quer criar. Não adianta você querer criar do jeito antigo, né? Mas, então, o que você realmente quer? O que a pessoa que você gostaria de ser, gostaria de criar? Colocar essa intenção de criar coisas grandes para que você cresça, para que você evolua. Colocar metas na nossa vida, né? A gente não tem muito controle sobre o que acontece, mas a gente sabendo para onde a gente está indo, isso já dá uma alinhada, né, no nosso caminho. Direcionar sua vontade e a atenção de uma forma mais consciente. Então, é isso que eu estava falando. Bota atenção em coisa boa, para de botar atenção em coisa ruim. E uma coisa interessante que a gente trabalha muito no Avatar e que eu acho que dentro do MOL é muito trabalhado também, que funciona muito, é a gente expandir nossos pontos de vista para quebrar a crença velha. Então, quando a gente está em grupo, compartilhando, né, ouvindo outras pessoas, a gente está sempre expandindo. Se a gente estiver aberto, a gente está sempre expandindo nossos pontos de vista. E aqui, puxa, ele está comendo aqui a frase, não estou conseguindo ler. Dá para dar uma licença, por favor? Deixa eu ver, calma aí. Vou ter que descompartilhar para conseguir ler para vocês. Espera aí. A consciência... Quer deixar compartilhado e eu leio? Ah, você está conseguindo ler aí? Então, espera aí. Estava aparecendo. Para mim que não estava. Tá. Então, leia, Paty, que eu já estou cansada de ficar falando aqui. A consciência é estruturada pelas suposições que você faz, pelas crenças que você aceita sem questionar e pelas decisões que você toma. O que você pensa ser um sonho impossível pode ser razoável se você pensar de maneira diferente. Algo é razoável contanto que se ajuste com o modo como você estrutura sua consciência. Expanda seus pontos de vista. Frases de Harry Palmer. Isso é muito incrível, gente. Eu já experimentei muito isso aí ao longo dos meus 11 anos de Avatar. Já mudei muito de ponto de vista, assim, no sentido de ampliar mesmo. É como se a gente... Aquela imagem lá do início, da gente estar dentro de um vidro, quando a gente consegue expandir, é como se a gente quebrasse aquele vidro e fosse além, quebrasse outro e fosse além. E esse quebrar os vidros e ir além faz a gente realmente expandir a consciência e a gente se sente, inclusive, mais inteligente muitas vezes, né? A gente quebrar coisas antigas que a gente achava que eram impossíveis. Então, Marcelo trouxe um ótimo exemplo aí, né? O médico deu um limite para ele que ele decidiu não aceitar. Vamos experimentar uma coisa diferente. Isso é muito bom, a gente testar esse poder criador que a gente realmente tem, né? Bom, aí eu vou deixar também para vocês o seguinte. Opa, faltou o link aqui, né? Paty, eu consigo mandar um link para eles em algum lugar? Depois eu deixar o link no vídeo? Talvez, né? Se vai para o YouTube, depois você pode colocar link. Posso colocar o link lá, né? Existe um material no Avatar, pessoal, que são 7 minicursos chamados de 7 Pilares da Iluminação. É um material maravilhoso, gratuito, e dá para fazer a maior parte deles autodirigidamente, ou seja, pegar o minicurso, ler, tem exercícios que dá para fazer, tem alguns exercícios que realmente são guiados por um Master Avatar, mas eu estou super à disposição. Se alguém quiser explorar, anotem o meu telefone que está aqui embaixo, ó, tá @caminhoavatar SP, tá meu WhatsApp, podem entrar em contato para conhecer e para explorar algum desses minicursos. Os minicursos são esses que estão aqui em cima. Eu vou pedir para você ler de novo, Paty, está tampando aqui para mim. O nome dos minicursos. Atenção, crenças, vontade, definição, perdão, integridade e alinhamento de vida. Eles são todos incríveis. Aquele pequeno exercício que a gente fez de perceber o que aconteceu na semana é do minicurso de atenção. O outro exercício das crenças é do minicurso de crenças. Mas eles são assim muito preciosos mesmo, é um material muito precioso. E
Quem quiser pode baixar direto, tem um site que eu vou colocar então nessa... Quem quiser pode me pedir já, se não quiser esperar, mas depois eu vou pedir para a Paty, vou passar para a Paty para colocar. Já colocaram aqui no chat. Ótimo, perfeito, maravilha. minicourses.com/pt. Obrigada, Gé. Ótimo, vou dar uma conferidinha aqui e já mando para vocês também, assim que eu tirar a tela. Mas super recomendo fazer esses cursos, ler esse material, escolher o que você está precisando no momento, porque realmente é muito precioso. E estou super à disposição para guiar nos exercícios para que vocês conheçam um pouco mais. E aí, por fim, né, o que a Paty me pediu no começo, para eu me apresentar. Eu acho que de tudo isso que eu faço aqui, a coisa mais antiga de fato é o Avatar, é o que está mais antigo na minha vida. Eu trabalho aí, vamos dizer assim, em 3 linhas: a linha do desenvolvimento pessoal, a linha do empreendedorismo e a linha da transição e mudança de cultura. A linha do desenvolvimento pessoal é a minha linha de base mesmo, que eu gosto muito. Eu trabalho com Avatar, eu fiz o curso Avatar para mim, 11 anos atrás, no momento, como é que fala? Vamos dizer assim, momento ladeira abaixo que eu estava, e ele me ajudou a subir ladeira acima. Mas depois disso eu acabei levando muitas pessoas, acho que é um método muito bom, então trabalho com ele até hoje. Trabalho também com orientação profissional, como eu falei aí no meio do caminho. Trabalho com... Hoje em dia, gente, orientação profissional é bárbaro, porque você trabalha de adolescente, de gente, às vezes, da 6ª, 7ª série, que já quer... Não é série, né? Estou desatualizada, 7º ano. Que já quer fuçar nas profissões, até pessoal que já se aposentou, ainda tem projeto na gaveta e quer realizar. Então, gosto muito desse trabalho também. Trabalho também com mentoria, com coaching de assuntos diversos. Aí dentro da mentoria tem essa questão de empreender e tirar projetos do papel. Então, muitas vezes a pessoa faz a orientação profissional, decide que ela quer empreender, e a gente já engata um outro processo mais voltado para fazer planos, para acompanhar planos e como é que faz, etc. Aí tenho esses 2 projetos aqui do lado direito, que são Conversas Significativas, onde eu faço conversas e palestras sobre transição de carreira, sobre futuro do trabalho, sobre novas economias também. A Helena aí, que me acompanha bastante, sabe um pouquinho de todos os assuntos de desenvolvimento pessoal, várias coisas. Tenho Receitas para Ser Feliz, que é um projeto que começou não, foi tirado da gaveta lá em 2016, o Márcio, inclusive, estava junto naquela época, que tem a intenção de fazer pontes para esse novo mundo, então de trazer coisas, elementos que a gente está começando a criar aí para esse novo mundo. E o Clube do Receita gerou um clube de aprendizagem, a Liz, que está aqui, está no clube também. O clube de aprendizagem e de networking orgânico está rolando semanalmente, a gente se encontra lá, é uma comunidade também, assim como acontece aqui no MOL, mas é uma comunidade que tem várias pessoas da fluxonomia, tem vários empreendedores, onde a gente traz conhecimentos, onde a gente troca, faz negócio, é uma coisa mista, assim, tem vários assuntos, né? Traz os assuntos todos do Receitas, que são bem amplos. Estamos falando bastante de sustentabilidade lá também. Então é isso, gente. Deixa eu descompartilhar aqui, que eu falei demais. Agora eu quero ouvir vocês, se é que sobrou tempo. Quero ouvir quem tem perguntas. Deixa eu conferir aqui o link para mandar para vocês. Espera aí. Eu queria já, antes das perguntas, fechar oficialmente aqui, Deise. Aí quem puder fica mais um pouquinho, né? Que a gente passou da hora. E agradecer imensamente a sua participação, a sua palestra. Eu acho que ela não é só palestra, as vivências, os exercícios. Eu acho que o que você trouxe, ele é uma pérola para quem souber aproveitar. Realmente, aí está a base, né, da gente poder criar a vida que a gente sonha. Trabalhar com crenças tem essa potência. Você não falou do Bruce Lipton, né, mas ele traz assim claramente que 95% das nossas ações são baseadas em crenças inconscientes, a gente nem sabe que a gente tem. E só de poder trazer à tona, com esse exercício que você trouxe, por exemplo, né, já é um grande passo para tirar ela da inconsciência
consciência ali e que a gente possa escolher, né? Quero ou não quero seguir, escolho ou não seguir com essa crença me limitando, me obstruindo. Então, eu vejo, assim, realmente a potência que tem é na aprendizagem e é na criação da vida dos nossos sonhos mesmo. Então, super te agradeço você trazer de uma maneira assim tão prática e efetiva. Gratidão, querida. E aí, se Eu que alguém quiser, agradeço, Paty. fiquem à vontade. Mas... Ah, só mais uma coisa. Vou aproveitar aqui com quem ainda está. Não sei se vocês já assinaram o manifesto, criaram os seus desafios. Vale a pena, gente. Se inscrevam, participem das outras atividades também que estão muito bacanas. Amanhã já tem a Helena aí também, tem várias outras pessoas, Matabe também. Já são dois que vão estar trazendo outras pérolas aí para a gente. Então, aproveitem, se inscrevam, participem das oficinas, né? Para a gente criando essa rede mesmo de compartilhar as nossas abundâncias. Gratidão. Gratidão também, Paty, pela oportunidade, pelo espaço aí para compartilhar. Gente, alguém tem mais alguma pergunta? Não. Observação? Só lembrando que 5 anos desde a Flux é uma faculdade, né? Com certeza. Agora que a gente está formados pela Flux, não informados. Com certeza, é muito experiencial também, né, Márcia? Tem muita... como diz a nossa amiga Maírta, tem muito aprendizado nos corinhos também para gente. Ela fala dos aprendizados nos corinhos, tem muito aprendizado prático aí de vida. Legal. Depois a gente marca de retomar os contatos. Tá legal, então. Então tá bom. Gratidão, obrigada, gente, então. Até mais. Deise, obrigada, parabéns, estava ótimo, né? Realmente, com a fala lá do Marcelo, me emocionei. Eu né? vi. Eu vi. Foi mais forte do que eu, assim, né? E dava para sentir também a vibração dele, né? Essa coisa de resgatar e retomar e se manter firme, né? Apesar, a despeito aí de todo o problema. Né? Então, nossa, é impressionante como essa fala com crenças, né? Quando a gente começa a olhar para dentro, como isso mexe com a gente, né? Como isso bala aí até um pouco as nossas estruturas mesmo. Então, eu te parabenizo, tá? Foi muito bom, né? Dei uma corridinha para poder chegar e prestigiar, porque eu sabia que era um conteúdo de muita qualidade. Tá bom? Obrigada, querida. E como é importante a gente, assim como a parte financeira, a gente colocar isso na educação, né? Por que a gente não presta atenção nisso e passa a maior parte da vida sem saber isso, né? Pois é, pois é. Não, mas vai chegar, né? Com essas mudanças todas que estão lá. acontecendo, né? Acredito que essa questão desse autoconhecimento, dessa autorreflexão também vai estar embutido, direto ou indiretamente. Tá? Super Tá beijo, bom, gente, querida. gratidão, obrigada. Obrigada a todo mundo que está aí. Beijo. Liz, Zé, Sol, Madá, obrigada. Obrigada, Deise. Beijo. Beijo.